Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Boa tarde. Você pode estar se assentando. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Queridos, não dá nem vontade de parar um momento como esse. O Espírito Santo é maravilhoso demais. Aleluia. Graças e paz, queridos. Boa tarde. É muito bom estar aqui com vocês, na minha igreja, com meus irmãos, estar adorando a Deus. E a manifestação hoje do Espírito foi algo que realmente, a unção que eu estava orando para Deus, para se manifestar através da música aqui. Porque, sabe, queridos, hoje a gente vai falar sobre isso, um assunto que eu gosto muito, um assunto que desde criança me foi desperto dentro de mim, sobre música para Deus. E eu queria aqui começar fazendo uma pergunta para vocês. Qual que é a influência que nós temos trazido para dentro da nossa casa através das canções que a gente tem ouvido? Qual que é a influência que nós temos trazido, que nós temos ouvido para as nossas vidas, para os nossos filhos, para os nossos familiares em geral? E principalmente para a nossa vida. Sabe, irmãos, o louvor e a música, eles estão muito ligados, mas são duas coisas distintas. O louvor, ele é para todos os filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Amém. Todos que são filhos foram criados para o louvor de sua glória. Está escrito lá em Efésios 1:12, com o fim de sermos para o louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Esse é o nosso primeiro ministério. Esse é o primeiro ministério de todo crente. Não apenas de músicos, não apenas de cantores, mas de todo cristão. O nosso ministério é louvar a Deus. O nosso ministério é viver uma vida que agrada a Deus, antes de qualquer chamado ministerial, antes de dons do Espírito Santo, antes de qualquer coisa que nós precisamos fazer para a nossa vida. Primeiro de tudo, nós somos adoradores. Nós devemos louvar a Deus com as nossas vidas. Amém. E a música, o ministério de música, é um chamado diferente para aquelas pessoas que foram chamadas por Deus para ministrar música, que tem um dom, até naturalmente falando de praticar, de estudar um instrumento, de cantar, pessoas que se aperfeiçoam nesse dom, mas que foram chamados para ministrar música na igreja. Amém? O departamento de música também faz parte do departamento de socorros, do Ministério de Socorros. Amém? Nós temos os 5 dons ministeriais, lá em Efésios 4, e nós temos o Ministério de Socorros, que dá realmente o socorro, dá o suporte para que os ministérios, 5 dons, possam fluir na igreja. Amém? Então, a música, assim como o departamento de multimídia, o diaconato, igreja de crianças, e tantos outros departamentos, departamento infantil, tantos outros departamentos que nós temos na igreja, é um departamento do Ministério de Socorros. E se você tem algum talento na música, fala comigo, nós estamos precisando aqui. Amém? Eu chamo a existência muitos músicos para essa igreja, uma banda maravilhosa de pessoas que vão estar alinhadas no coração, pegando junto, para que a gente possa cada vez mais fazer com excelência aqui. Amém? Eu e a Amandinha, a gente dá o nosso melhor, mas eu creio que tem muita pessoa aí com muita unção para a gente receber delas. Amém. E sabe, queridos, a música, ela já existia lá no céu. Antes da criação, os anjos já adoravam a Deus e continuam adorando Ele com música. Lá em Jó 38:7 diz que os anjos cantavam e se regozijavam enquanto Deus criava a terra. Então, os anjos já estavam cantando lá no céu, músicas louvando a Deus. E sabe quem estava no meio desses anjos cantando?
Alguém pode me responder? Uma pessoa? Que estava junto com os anjos cantando? Satanás. Ele, na condição de anjo de luz, estava também cantando e louvando a Deus. E eu queria que vocês abrissem comigo lá em Ezequiel 28. Nós vamos decorrer aqui um pouquinho acerca da queda de Lúcifer, para nós entendermos um pouco sobre como Satanás distorceu as músicas que temos hoje. Amém? Ezequiel 28, a partir do verso 13. Diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria. Então, Satanás, ele era o quê? Ele já estava no Éden, já estava com Deus, porém, e ele era cheio de pedras preciosas, então ele não era um ser feio. Se Deus o criou, ele com certeza era um ser magnífico. Versículo 14 diz: Tu eras o querubim da guarda, ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, Deus criou um anjo de luz. Deus não criou Satanás, um ser mau. Tá bem? Deus não criou Satanás como ele é hoje. Ele criou um anjo de luz, querubim da guarda. Ele tinha glória, tinha esplendor, e ele foi criado perfeito, até que se achou iniquidade dentro dele. Aqui diz no versículo 16: Na multiplicação do seu comércio se encheu o seu interior de violência e pecaste. Na multiplicação do teu comércio, essa ideia aqui, no original, quer falar realmente na multiplicação de ideias. Então, você tem vamos dizer assim, um chamado, algo para fazer, e você começa as suas ideias se expandirem além daquilo que você foi chamado. Então, ele encheu o seu interior de violência e se rebelou contra Deus. Versículo 17: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante de reis te pus, para que te contemplem. Versículo 18: Pela multidão das iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então, querido, Satanás, por ter essa ideia, ter multiplicado a ideia, ele pensou a mais de si mesmo do que ele já era, ele se encheu de ira, ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu por conta disso. E fica aqui também um parecer para nós. A gente tem que ter cuidado para não querer fazer mais do que a gente foi chamado. Nem tanto para mais, nem para menos. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos chamou com integridade, com excelência. Mas não querer pensar a mais de nós mesmos, ou achar que a gente está numa posição na igreja e acha que a gente está melhor do que o fulano que tem uma posição de autoridade na igreja, a gente acha que a gente devia estar mais que ele. Queridos, esse pensamento é de rebeldia. Esse pensamento vem de Satanás. Foi ele que foi o primeiro a fazer isso. Então, guarde o seu coração, queridos. Guarde o seu coração. Se você se vê numa posição e você acha que você devia estar mais, guarde o seu coração, porque no tempo certo você vai ser colocado nas posições conforme o Senhor for te moldando e conforme Ele achar que está pronto. Amém? Então, guarde o seu coração. Não pense mais em si mesmo do que você deve em relação do ministério, amém? Amém. E em Isaías 14, a gente vai poder ver o que Satanás achava de si mesmo. Qual que era a multiplicação do seu comércio que a gente acabou de ler. Então, Isaías 14, no verso 13 diz: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte.
subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Se a gente pegar 3 palavras aqui que estavam no coração de Satanás, que ele queria se assentar, ele queria subir acima e ele queria ser semelhante a Deus. Tudo isso é o que nós somos. Amém. Satanás queria ser quem você é. Satanás tem inveja de você. Você é o motivo de ódio dele. Ele queria se assentar onde que está aqui? Se assentar nas bandas do lado norte. Ele queria se assentar em regiões celestiais. E Efésios 2,6 diz que e nos ressuscitou juntamente com ele, está falando de Jesus, e nos fez assentar em lugares celestiais. Amém. Então, nós estamos assentados com Cristo, amém, acima de todo principado e potestade. E também, nós somos semelhantes a Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Olha o que diz lá em Salmos 8,5. Fizeste-o, no entanto, por pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Algumas versões da Bíblia trazem um pouco menor que anjos. Mas se a gente for pegar a palavra original daqui, está falando Elohim, que significa mesmo Deus, é a Trindade. E lá em Gênesis 1:26, quando Deus diz, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, está falando, e se Deus é a mesma palavra, Elohim. Então, nós fomos criados um pouco menor que Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Amém? Então, Satanás, ele tem inveja de você. Ele olha para você, ele queria ser você, querido. E ele, por não poder ser você, lá no Jardim do Éden, ele mentiu para Eva e para Adão, para que eles caíssem da posição que eles estavam, para eles também não poderem ser quem Deus criou eles para ser, para que eles também não pudessem ser esses adoradores de espírito e em verdade, esses adoradores que poderiam entregar uma adoração que os anjos não podem entregar. Então ele teve inveja e por isso ele mentiu para que o homem caísse dessa posição. Mas Jesus, diga Jesus, nos colocou de novo nessa posição, queridos. E olha que interessante, ele queria estar acima de todos. E quando ele caiu por terra, Deus colocou o homem, que ele já tinha inveja, acima dele. Ele estava debaixo dos pés de Adão. E quando o Adão cai, Satanás toma a posição de controle nesse mundo. Porém, Jesus veio e restabeleceu o que Deus tinha criado. Por isso, nós agora estamos assentados com Cristo, somos semelhantes a Deus. Nós também nós estamos sobre qualquer domínio de principado e potestade. Querido, se você tem medo do inferno, deixa eu te dizer uma boa notícia, Jesus venceu para você. Jesus trouxe a vitória para nós e hoje você tem diabo debaixo dos seus pés. Se ele vir atormentar de qualquer forma, você tem a autoridade dada por Jesus para fazer ele correr da sua vida. Amém. Fechando esse parênteses, queridos, Satanás, ele copiou muita coisa, ele trouxe muita ideia do que Deus fez perfeitamente e chegou na terra e adulterou essas coisas. Como posso dizer, as coisas que Deus criou perfeitamente, ele modificou para que elas fossem da maneira dele, da natureza dele, má. Quer um exemplo disso? O casamento. Deus criou o casamento perfeito, queridos. Santo. Porém, Satanás criou o quê? A promiscuidade, onde as pessoas não têm mais a aliança antes de ter o relacionamento. Elas preferem ter só os benefícios da aliança, né? Vocês estão me entendendo? Tem crianças no recinto, não preciso falar nada. E não ter o relacionamento. Amém? Amém? E a mesma coisa com a música. Satanás sabia de toda a música que havia no céu. Quando ele caiu na terra, ele trouxe também, só que ele modificou. Em vez de ser para nós louvarmos a Deus, nós não.
em vez de as pessoas criarem música para louvar e enaltecer o nome de Deus, as músicas são feitas para espalhar a ideologia, a filosofia de Satanás, espalhar a sua influência pela terra. Porém, ele não criou, Satanás não criou música nenhuma, não criou gênero musical nenhum, ele apenas adulterou o que foi criado perfeitamente por Deus. Porém, agora nós estamos restituídos na nossa posição original de adoradores. E eu gostaria que vocês abrissem comigo lá em João 4:20. João 4:20. Aqui essa passagem é quando Jesus está em Samaria e vem uma mulher pegar água do poço e eles começam a conversar. E na conversa Jesus tem uma palavra de conhecimento, fala acerca da vida dela e ela percebe, ela entende Jesus como profeta, ela não entende ainda Jesus como o Messias, apenas no final ela vai perceber que ele é o Messias. E aí ela pergunta para ele, aonde a gente deve adorar? Porque os judeus falam que é em Jerusalém, e os pais que ela falava, os antepassados dela, em Samaria, eles adoravam naquele lugar. Então ela pergunta, aonde que a gente deve adorar? E aí Jesus vai responder, no versículo 20 ela pergunta, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23, mas a hora vem e agora é. Outras versões dizem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, queridos. Então nós agora fomos restabelecidos, nós nascemos de novo, o nosso espírito foi recriado e Deus, o Espírito Santo, agora habita dentro de nós. E Jesus, quando ele está falando ali no versículo 23, mas a hora vem, ele está falando de quem? Da igreja, porque a igreja ainda não havia sido revelada. E quando ele fala já chegou, ele está falando de quem? Dele mesmo. Porque ele foi o primogênito a adorar a Deus em espírito e em verdade desde a queda do homem. Não quer dizer que a adoração, lá que Davi, ao tocar os instrumentos ou criar salmos, não fosse válida. Mas ela não era o modelo original, não era a forma inicial que Deus tinha planejado do homem adorar, que era em espírito. Porém, um homem separado de Deus não poderia adorá-lo em espírito. Mas agora, nós podemos, amém? Porque nós nascemos de novo. Adorar em espírito. Em espírito não significa que é pela alma ou pelo nosso corpo. O que significa isso? Não é no nosso sentimento. Não é com assentimento mental que nós adoramos a Deus. E também não é por apenas você levantar a mão, ou você sair correndo aqui na igreja, ou se ajoelhar. Isso não é o sinal que você está adorando a Deus. Você pode até fazer isso, não estou dizendo que isso é errado, amém? Mas o que acontece no nosso corpo tem que ser sinal do que já está dentro de nós. Quando nós levantamos nossas mãos para adorar a Deus, isso significa, é um sinal de rendição. É um sinal sabendo que Deus é quem pode nos salvar, é sabendo que nós dependemos totalmente dEle. Porém, se nós levantamos a nossa mão e o nosso coração não está honrando ao Senhor, esse movimento aqui é em vão, queridos. Então, nós adoramos em espírito e em verdade, sabendo a realidade da nova criação, sabendo quem nós somos em Deus, sabendo o caráter dele que foi revelado em Cristo e sabendo que Jesus conquistou na cruz.
Amém? Então, quando nós cantamos músicas falando sobre fé, músicas falando que nós somos mais que vencedores, tem muita gente que diz que é errado cantar essas músicas na igreja porque elas não estão exaltando a Deus. Mas elas estão sim, porque nós só somos mais que vencedores porque Cristo nos fez mais que vencedores. Nós só somos curados porque Cristo nos curou. Então, quando nós louvamos a Deus com uma música falando sobre isso, nós estamos louvando os feitos do Senhor para nós. Amém? E tudo o que nós fazemos é para o louvor de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos, tudo é o quê? É tudo. Amém? Seja no seu trabalho, seja na sua casa, nos seus afazeres domésticos, também na vida ministerial, no serviço aqui na igreja, tudo o que nós estamos fazendo tem que ser feito para a honra e glória de Deus. E se nós paramos para pensar, se tudo é feito para a glória de Deus, nós temos que fazer tudo com excelência. Excelência tem que estar muito dentro de nós. Tudo que a gente vai fazer tem que ser da melhor forma, porque assim a gente está louvando a Deus. E Deus nos criou com o livre-arbítrio para decidir adorá-lo ou não. E isso faz a nossa adoração ser tão genuína, ser o sacrifício vivo, algo que às vezes pode até custar para nós, no sentido do nosso corpo, de nós não querermos estar no momento de louvar a Deus ou de cantar, mas quando nós decidimos, mesmo tendo vontade de fazer outras coisas, e nós decidimos, não, eu vou adorar a Deus, esse é um sacrifício que nós entregamos a Deus. Nós não precisamos mais matar animais, agora nós entregamos a nossa própria vida em santidade e em sacrifício vivo. Romanos 12, 1 diz que é o sacrifício vivo, perfeito e agradável ao Senhor. Hebreus 13, 15 diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E se a gente ler esse capítulo inteiro de Hebreus, lá desde o comecinho, a gente vai ver que ali o autor está explicando sobre honrar o casamento, sobre obedecer às autoridades, sobre ter uma vida em santidade, sobre repartir os seus bens com seus irmãos, sobre ser hospitaleiro. Então, ele está falando sobre levar uma vida de cristão. Então, quando a gente está falando aqui agora sobre oferecer um sacrifício de louvor, tudo isso faz parte do nosso louvor e adoração. Porque a gente confunde muitas vezes que louvor é apenas a música, é apenas esse momento que a gente tem aqui no começo de cantar alguma coisa, de cantar uma música, de levantar nossas mãos, de orar. Mas o louvor, ele é a todo momento da sua vida, você está adorando a Deus. E aqui é apenas uma continuação, a música é uma ferramenta para gerar o ambiente. Nós não tocamos música aqui por apenas um ritual religioso ou por liturgia, porque foi estabelecido assim em algum ponto e agora a gente segue e a gente nem sabe por quê. Queridos, tem o porquê de cada coisa. A música, ela traz um ambiente propício a receber uma palavra. A música, ela tem o poder. Uma música, quando ela é tocada por alguém que está debaixo de uma unção, ela tem poder para despedaçar coisas. Ela tem poder para nos encher também do Espírito. Ela gera um ambiente propício para que a gente possa estar mais cheios do Espírito. Olha o que diz Efésios 5, versículo 18. Não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando ao Senhor de coração com música. Então, quando nós estamos aqui, cantando ao Senhor, adorando ao Senhor, nós estamos também nos enchendo do Espírito. Amém. E coisas são destravadas no mundo espiritual quando isso acontece. Amém.
Sabe, Satanás não consegue ficar num ambiente de adoração. Ele não consegue, porque a glória do Senhor enche naquele lugar. E não tem como o inimigo ficar jogando dardos inflamados na nossa cabeça. Não tem como ele ficar colocando sugestões. Não tem como ele ficar oprimindo pessoas naquele lugar. Por isso que há muitos lugares, que principalmente quando tem muitos visitantes, quando tem uma atmosfera de adoração, muitos demônios ali acabam se revelando. Muitas pessoas passam mal, porque o que está dentro delas, que é maligno, não consegue ficar nesse ambiente de adoração. Vamos para a Bíblia para ver um exemplo disso. Eu gostaria que vocês abrissem em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, versículo 16 também. Então, vamos dar um contexto aqui. Nesse texto aqui, o rei Saul, ele havia desobedecido ao Senhor, e por não ter se arrependido, de ter achado que ele estava certo, então Deus escolhe Davi como rei e manda Samuel ungir ele como rei. E no momento em que Samuel unge Davi como rei, o Espírito Santo que estava sobre Saul agora se retira dele e vai para Davi. Pois Davi era o rei e o Espírito Santo, na velha aliança, ele estava apenas acima, estava sobre os sacerdotes, profetas e governos, no caso, o rei. Então, o sacerdote, porque ele fazia o sistema sacrificial, entregava as ofertas a Deus. O profeta, porque ele era responsável por guiar o povo na palavra, porque ele recebia de Deus os comandos e direcionava o povo. Lembre-se que o povo não tinha Espírito Santo dentro dele, que nem nós temos hoje. O Espírito Santo nos revela coisas, nos guia. O povo não tinha. Então, o profeta era levantado para isso. E o rei, porque ele era quem governava o povo, então ele precisava da sabedoria do Espírito Santo para governar o povo da melhor forma. Amém? Então, nesse contexto em que Saul não é mais o ungido rei, quem foi ungido agora é Davi, os espíritos malignos vêm atormentar a mente de Saul. Porque ele ainda estava na posição da autoridade de Israel, ele ainda estava na posição da autoridade, porém ele já não era mais ungido. Então, Satanás ele queria realmente atrapalhar para que levasse o povo a decisões erradas, para que ele estava numa posição de autoridade sem a unção. Isso é muito perigoso, queridos. E se a gente olhar lá, então, no versículo 16 diz: diga, pois, nosso Senhor a teus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando vier o espírito mau da parte de Deus, vier sobre ti? Então, só um parênteses aqui, queridos. Na velha aliança, não havia ainda a revelação de quem era Satanás. E o homem atribuía tanto a Deus o bem quanto o mal. Amém? Mas nós agora, Jesus expôs o Satanás, e nós temos entendimento que Deus é bom e não tem sombra de variação. Ele é sempre bom. Então, espírito mau que vinha sobre Saul não era espírito enviado por parte de Deus, mas sim por Satanás. Amém? Então diz ali: quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. No versículo 18: então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, o homem de guerra e prudente em palavras e gentil de presença, e o Senhor é com ele. Presta atenção nessa parte: o Senhor era com Davi. Versículo 23: e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus, na parte do diabo, vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Olha, um detalhe muito interessante dessa parte. Davi, ele não cantava
Davi, ele não estava pregando a palavra. A Bíblia diz que ele tocava, ele dedilhava a sua harpa. E só pelo tocar, a unção que estava sobre a vida dele, escorria naquelas ondas sonoras, naquelas notas musicais, e o ambiente de adoração que era formado naquele lugar, não deixava com que os espíritos que vinham sobre Saul ficassem ali, eles tinham que se retirar. E perceba que o Senhor era com ele, então não era pela a sua própria mão, não era porque Saul tocava tão bem a harpa que os espíritos se retiravam. Não, queridos, era por conta da unção que estava sobre ele. Quantas vezes a gente vê uma pessoa dotada de técnica instrumental que toca muito, naturalmente falando, e a pessoa é vazia. E às vezes chega uma pessoa que sabe tocar só as notas maiores e menores e faz uns acordes ali e você chega naquele ambiente e já tem vontade de chorar. Por causa da unção que está na vida da pessoa. O quanto ela se dedica também lá no secreto de estar buscando de Deus, estar orando em línguas, estar lendo a palavra. Isso também é algo que faz total diferença na vida de um músico que está aqui. E, queridos, olha como o ambiente de adoração não deixava que espíritos malignos ficassem atormentando Saul. É por isso que é tão importante que no nosso dia a dia a gente esteja gerando esse ambiente de adoração na nossa casa, no nosso trabalho, aonde a gente está. Se você dirige, está muito tempo dirigindo e você coloque músicas que falam da palavra, que gerem um ambiente de adoração, porque quando nós ficamos muito em silêncio, nós ficamos propícios a receber direções erradas, a receber coisas que Satanás quer colocar na nossa mente. Então, no ambiente de adoração, nós não damos espaço, nós não damos brecha para que Satanás fique jogando minhoca na nossa cabeça. Entende? Jogar minhoca, colocar ideias que não são boas, que roubam a nossa fé, que fazem com que a gente perca o foco, que nos desanimam. Então, nesse ambiente de adoração, ali também a gente está colocando, deixando preparado para que o Espírito Santo nos dê direção, queridos. A gente está ouvindo um louvor no nosso trabalho. Pelo menos, eu tenho a oportunidade de ouvir música no meu trabalho, tem gente que não tem, mas quando você também não pode ouvir música, você não pode cantar, você tem que achar uma forma de você realmente estar conectado, nem que seja no pensamento, estar meditando no versículo que você leu de manhã. Muitas vezes eu faço isso, eu não posso estar ouvindo uma música, algo assim, eu fico pensando em alguma coisa que eu li, algo da palavra. É muito bom porque a gente está ocupando a nossa mente com as coisas de Deus. Porque se a gente deixar ela vazia, a gente vai estar sendo suscetível a receber coisas que a gente não deveria. E sabe, por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com a letra das músicas que a gente está ouvindo. Mesmo nas músicas cristãs. Agora a gente está falando de música cristã, amém? Porque nós cantamos o que nós cremos. Música, ela é para que a gente declare com melodias, em notas musicais, o que a palavra diz a nosso respeito. Porém, as pessoas, mesmo na música cristã, elas começam a deturpar e colocar coisas que são contrárias à palavra ou que elas acham. Mas a música, olha o que diz Salmo 9, versículo 1. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. A gente tem que se alegrar no Senhor. Gente, nós temos que nos alegrar nele. O mundo já tem tanta má notícia, tanta tristeza, a gente vai pegar e ouvir música cristã que nos deixa pior? Músicas que, meu amigo, tem música aí que parece que foi mais inspirada pelo diabo do que pelo Espírito Santo, queridos. E não quer dizer que o Espírito Santo esteja instruindo errado, mas quando a pessoa não tem uma doutrina firme, conhecimento da palavra, a revelação da palavra, o que o Espírito Santo inspira a pessoa pode
pode ser deturpado, pode ser alterado pelo seu conhecimento natural. Então, gera letras que falam contrário à palavra. A gente tem que ter alguns cuidados quando a gente está ouvindo música. Eu vou enumerar alguns cuidados que a gente tem quando a gente ouve músicas cristãs. Quando elas falam como se fosse no futuro, coisas que Deus já fez. Nós temos que ter entendimento que a obra redentiva foi completa na cruz. E Deus já fez tudo o que Ele precisava fazer para nós. Então, a música que fala no futuro, Deus vai me salvar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, nós devemos tomar cuidado, porque nós temos o entendimento que Ele já fez. Amém. Ou músicas que atribuem a Deus coisas que nós precisamos fazer. Músicas falando, Deus me enche o meu espírito, Deus transforma o meu caráter. Queridos, Deus já nos fez nova criatura, Deus já nos deu uma medida de fé. Tudo isso agora é nossa parte de nos enchermos do Espírito, é nosso trabalho encher o nosso coração de fé. Amém? É nosso trabalho estudar a palavra e ter o nosso caráter moldado pela palavra. Deus não vai fazer isso por você, isso é seu trabalho. Então, cantar músicas que ficam pedindo para Deus mudar o meu caráter ou encher a minha vida, queridos, isso não faz sentido com a palavra, porque nós somos responsáveis de nos encher do Espírito, de encher-nos de fé e de mudarmos nosso caráter. E tantas outras coisas que cantam por aí. Músicas que vêm muito com a palavra quero. Eu quero fluir, quero beber da tua fonte, perto eu quero estar. Queridos, dá uma sensação de que há uma esperança muito longe. Algo que nunca vai acontecer, porque você chega no domingo e fala, perto eu quero estar, Senhor, junto aos teus pés. Aí no domingo que vem você canta de novo, perto eu quero estar. E você nunca está perto de Deus, porque você está sempre... Então, são músicas que não nos trazem fé. São músicas que não geram fé no nosso coração. E, ao contrário, elas podem até tirar a fé que nós temos. Essa aqui é muito clássica, a vingança gospel. Músicas que falam de que você foi humilhado, você é miserável e você é pó, mas Deus vai te tirar de tudo isso e vai colocar você na multidão e as pessoas vão ver como você é o escolhido, vão dizer que você foi feito para vencer. Amém, queridos? A gente não tem que ficar se preocupando com música assim, porque a gente tem que ter um entendimento que Ele já fez por nós, que nós somos mais que vencedores, e se você está passando por uma dificuldade, querido, saiba que você já venceu, Cristo venceu por você. Se anime, ouça músicas que te enchem de fé, que quando chegam essas dificuldades, porque Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, Ele falou, nós teremos aflições, vai ter dificuldades, mas Ele também diz, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O que significa isso? Jesus venceu o mundo para nós, agora nós somos mais que vencedores, nós desfrutamos daquilo que Ele conquistou, sem precisar pagar o preço. Isso é graça, queridos, isso é graça. Teninha pregou sobre graça hoje de manhã, e isso foi uma palavra tão boa, a respeito de como nós não somos merecedores, mas pelo amor, pela graça, ainda assim nós podemos desfrutar de tudo que Ele conquistou na cruz para nós. Músicas que falam da velha aliança, que falam muito sobre ficar nos átrios do Senhor, que falam sobre coisas que estavam na antiga aliança antes das pessoas terem revelação da igreja. Muitas músicas assim são baseadas em textos do Antigo Testamento, principalmente Salmos. Porém, apesar do Espírito Santo ter inspirado os salmistas, os autores desses livros a escreverem, eles tinham um conhecimento muito limitado de quem era Deus. Eles não sabiam, a igreja não foi revelada. Até Jesus, a igreja não era revelada para os profetas, eles não tinham conhecimento. Então, eles cantavam, eles davam o seu melhor, porém com uma limitação. E agora a gente quer imitar
as pessoas que cantavam lá sem o conhecimento, a gente está numa posição maior, a gente está com uma nova e superior aliança, a gente quer voltar para a antiga. Então a gente tem que ter cuidado com músicas que falam da velha aliança. Músicas almáticas. Essa aqui acho que é talvez a mais popular entre os crentes. A música que fala do seu sentimento. Ó, tadinho, você é pobre, nu e miserável, você é feito do pó. Ó, queridinho, você está sofrendo, eu estou sofrendo, aí é muito difícil. Olha essa letra aqui, eu não vou cantar, vou poupar vocês a minha voz maravilhosa. Mas ela diz assim: quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridos. Queridos, o que está gerando de fé dentro de você isso daí? Só falta você abraçar o capeta e falar: é verdade, eu sou miserável. Olha, a gente tem entendimento que a gente é mais que vencedor, que nós somos reis e sacerdotes, nós fomos feitos justiça de Deus. Agora a gente tem que cantar: de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. A gente tem que cantar, mas já chegou a alegria, mesmo que a gente não sinta alegria, mesmo que o momento ali seja de chorar, mesmo que a angústia seja tão grande que você tenha vontade só de chorar. Mas a gente ali, naquele momento, a gente levanta um ambiente de adoração, e mesmo que a gente não sinta, porque não é pelos nossos sentimentos, não é pelo nosso corpo, mas é pelo nosso espírito. Então, mesmo que a gente não sinta alegria, a gente canta alegria, porque é isso que a gente traz, a existência para nós. É isso que está dentro de nós, a alegria habita dentro de você. Então, naqueles momentos que não você sentir tristeza, coisas que você não queira cantar, mesmo assim, comece a exaltar o nome de Deus, comece a chamar à existência aquilo que você quer, comece a chamar tudo aquilo que você tem direito, porque Satanás vai trabalhar onde ele pode, que é nos seus sentimentos, que é nas coisas ao redor, mas no seu espírito, ele não pode tocar, no seu espírito ele não pode tocar. Então nós, em espírito, começamos a cantar, e eu tenho certeza, que quando nós estamos adorando a Deus em espírito, nós mudamos o ambiente. Nós mudamos o ambiente que nós estamos. Se aquela situação se levantou contra nós, está gerando a gente, fazendo nosso sentimento ficar abatido, o ambiente da adoração vai começar a mudar aquele lugar. Eu declaro na sua vida, toda vez que você levantar para cantar, coisas serão quebradas no mundo espiritual. Coisas serão destravadas na sua vida, porque Deus habita no meio dos louvores, Deus habita em ambiente de adoração. Músicas que não falam da palavra machucam a nossa fé. Às vezes a gente nem percebe. A gente vem aqui, ouve da palavra, estudamos, fazemos a escola bíblica, e aí a gente recebeu fé. E a gente vai lá e canta a música que diz ao contrário do que nós aprendemos. E às vezes a gente nem presta atenção na palavra. E a gente está cantando. Mas a gente entende que o que a gente fala, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Então a incredulidade também vem pelo ouvir coisas contrárias à palavra. Por isso que quando nós cantamos o contrário à palavra, nós estamos trazendo incredulidade para nós. Eu não estou querendo aqui ser pesado com você, eu estou querendo trazer uma reflexão, porque isso muda a nossa vida. Esses pequenos detalhes, às vezes, da nossa vida, fazem total diferença na nossa caminhada cristã. E a gente tem que fazer de tudo para que a gente possa cada vez mais estar crescendo. Porque Satanás, ele já é nosso inimigo, ele já vai vai tentar fazer com que a gente pare, vai tentar fazer com que a gente desista. E nós temos que nos fortalecer com todas as armas que a gente puder, através de leitura da palavra, ouvindo ministrações, orando em línguas e ouvindo músicas que nos edificam, para que a gente esteja fortalecido, que quando ele chegar, querer nos atormentar, nós estamos com a nossa fé fortalecida, e ele não pode nos tocar. Ele vai chegar perto de você, ele vai correr para o outro lado da rua, porque ele sabe, ali eu não posso, não tenho nada. Amém? Aleluia. Agora, não estou mais falando de música cristã.
Vamos falar das músicas seculares, músicas do mundo, como dizem por aí. Porque todas são do mundo, né? Até as cristãs. A questão é que umas são inspiradas por Deus e as outras são inspiradas por Satanás. Nós temos que entender que há apenas duas influências. A influência de Deus e a influência do diabo. Não há uma influência neutra. Alguém sem influência nenhuma. Quando nós estamos debaixo da unção, nós estamos fortalecidos no Espírito, nós somos guiados por Deus. Porém, as pessoas que não são nascidas de novo, por mais que elas sejam boas, por mais que sejam pessoas que fazem o bem, elas são suscetíveis à influência satânica. A gente vê que como Davi, quando Davi tocava, a influência que estava nele vinha naquele ambiente. Então, quando pessoas que não têm aliança com Deus tocam, a influência que está sobre elas também vem naquele ambiente. E quando nós estamos ouvindo músicas assim na nossa vida, nós estamos trazendo essa influência para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. E as músicas seculares, elas são compostas em ambientes que a gente não tem dimensão. Ambientes de prostituição, ambientes de drogas, ambientes de depressão, queridos. Quantos músicos a gente vê que eles estão lá com a carreira lá no alto e eles dão fim à sua vida por causa da depressão. E às vezes as músicas que eles estão compondo estão com a influência que está sobre a vida deles, que é a depressão, que é espíritos malignos. E aí eles espalham para todos os ouvintes que estão ouvindo aquelas músicas aquele mesmo espírito que está sobre a vida deles. E não importa, querido, se a melodia da música, porque através da melodia a gente consegue só de ouvir, dependendo da composição das notas, a gente sabe se uma melodia é feliz, uma melodia triste, uma melodia tensa. As emoções também passam na própria melodia da música, na harmonia. Então, não importa se a harmonia é uma música feliz, uma música que está falando sobre as montanhas, sobre os rios, coisas maravilhosas que Deus fez. Mas se a influência dessa pessoa for algo ruim, vai trazer para esse ambiente. E, às vezes, até músicas, como eu disse, felizes, que trazem notas que deveriam trazer alegria. Lá no fundo, elas trazem tristeza, trazem coisas ruins para a nossa vida. Eu tenho certeza que você já ouviu uma música que podia estar com uma melodia assim, e você sentiu algo não bater dentro de você, porque o nosso espírito, ele não nosso espírito vivificado, quando ele recebe essas coisas, ele ele entra em choque, ele entra em atrito com isso. Por isso nós não sentimos paz com aquelas coisas, nós não sentimos paz com esse tipo de música. E então, quando você sentir isso, queridos, ouça a voz do Espírito, para que você não ouça essas coisas, não traga isso daí para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, coisas que podem machucar a sua fé. Um estilo de música, uma influência através da música que tem deturpado, queridos, essas gerações, que é a influência de prostituição, que ambientes desse tipo, Satanás tem usado para colocar músicas que falam de promiscuidade, eu não sei se aqui em Portugal fala a mesma palavra, de bebedeira que fala no Brasil. Esborracheira? Bebedeira também? Músicas que têm essa influência de alcoolismo, trazendo e colocam nas músicas, e aí a gente vê essa geração tão com tanta libertinagem, não tendo mais, como eu disse antes, tendo promiscuidade, e vivendo a vida conforme elas acham que está certo. A gente vê cada vez mais cedo a sensualidade dentro das crianças. E aí os pais estão lá achando que está tudo certo, porque a criança vai na igreja, mas ela lá no YouTube ela está vendo músicas que trazem influência de sensualidade para a vida delas. E às vezes é lá do começo, e quando vê, a criança já, principalmente, né, para a parte das meninas, ela já está ali querendo rebolar, querendo usar roupa curta.
Os meninos estão querendo já tomar um banho mais longo. Vou usar palavras assim também. Por quê? Porque a influência da música entrou naquele ambiente e transforma aquelas pessoas. E coisas que eram para ser, para os desejos, que eram para começar lá depois, na puberdade, elas só começam a vir antes, por conta dessas influências satânicas que as pessoas deixam entrar. E tem gente que posta vídeo na internet, esses vídeos me incomodam muito, de criança, às vezes, de 2, 3 anos, rebolando ou cantando músicas, falando letras absurdas. E postam como se fosse, que lindinho, que bonitinho. Queridos, está destruindo a vida dessas crianças, queridos. Porque lá no futuro, essa pessoa vai ter uma vida de promiscuidade, vai ter uma vida com dificuldade de ter um relacionamento, com dificuldade de ter um casamento em santidade, vai ter dificuldade em honrar o casamento, de permanecer fiel, por conta dessas influências que são colocadas lá no começo. Amém? Então, a minha mãe, por exemplo, eu nasci num lar cristão. A minha mãe, ela, como que eu posso dizer assim, ela, entre aspas, era chata com essa questão de música. Era chata, porque, no bom sentido, ela pegava, quando eu comecei a ter celular ali na minha pré-adolescência, ela pegava meu celular de tempo em tempo para ver todas as músicas que eu tinha baixado. Se ela encontrasse uma música que não fosse cristã, eu perdi o celular. Agora eu não sei quanto tempo, uma semana, um mês. Vou estar mentindo se eu falar um tempo exato. Porque eu achava que ela, na minha total capacidade de entendimento que eu tinha no auge dos meus 13 anos, que na onisciência dos meus 13 anos, que ela era uma crente careta, que ela estava fazendo isso só para me chatear, que ela estava sendo religiosa, porque eu ouvia fulano dizer que não tinha problema, porque eu ouvia ciclano dizer que não tem problema. Cuidado com quem você ouve dizer. Cuidado com quem você ouve dizer, porque as pessoas, elas querem facilitar a vida aqui. Elas não querem viver uma vida em santidade e em obediência à palavra. Elas querem viver uma vida do jeito que elas acham que é, porque não tem nada a ver. Então, nós devemos ouvir quem é os nossos líderes, você que é mais jovem, os seus pais, as pessoas que te guiam, porque elas sabem o que é melhor para você. E eu literalmente e figurativamente apanhei muito por conta dessas questões das músicas. Mas eu entendo, queridos, que era pro meu bem. E hoje eu entendo que a minha mãe estava me privando de coisas terríveis que poderiam vir através dessas influências. Imagine, queridos, ainda mais que eu gosto muito de ouvir músicas de estilo mais de rock. A maioria de compositores desse estilo musical sofrem de depressão, compõem músicas em ambientes de prostituição e de drogas. Então, imagine eu crescendo a minha vida, ouvindo músicas que têm essa influência para a minha vida. Mas, graças a Deus, que eu tive uma pessoa que me guiou dessa forma. 2 Coríntios 6,14. Por favor, abram comigo. Diz 6,14: Não vos prendais a um jugo desiguais com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Aqui, esse versículo está falando sobre influências, com quem nós nos associamos. E quando nós ouvimos músicas de qualquer compositor que seja, nós estamos nos associando, nós estamos recebendo a influência dele. Portanto, aqui, Paulo nos alerta para nós não nos colocarmos em jugo desigual, para nós não nos associarmos com pessoas que não compartilham da sua fé. Amém? Eu já estou finalizando, e eu gostaria que vocês também abrissem agora em Atos 16, 25. Atos 16, 25.
Paulo e Silas foram presos, porque eles estavam falando a palavra, porque Paulo, eles tinha uma escrava que tinha o espírito de adivinhação, que ficava perseguindo eles. Então Paulo expulsa aquele espírito de adivinhação daquela mulher, e os senhores daquela mulher, eles ficam revoltados com isso, porque eles ganhavam lucros nas adivinhações dela, e mandam e fazem com que Paulo e Silas sejam presos. E depois de apanharem, depois de levarem açoites, eles vão para a prisão. E ali no versículo 25 diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam fazendo algo ilícito? Pode responder. Estavam fazendo o que era bom. Estavam fazendo o que eles foram chamados para fazer. E ainda assim, eles foram presos. Então, eles poderiam dizer, naturalmente falando, eles teriam todo o direito de ficar murmurando naquele lugar. De estar, de falar contra Deus, ou falar, eu não quero mais isso para a minha vida, não. Eu estou aqui, estou pregando a palavra, estou expulsando demônios, e agora estou preso. Que Deus é esse? Poderiam ter trazido esse tipo de palavras. Porém, eles oravam e cantavam a Deus. Oravam e cantavam a Deus. Pode passar para o versículo seguinte? E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Se coloca de pé, por favor. Queridos, eu não sei o que tem prendido na sua vida, coisas que você acha que poderiam ir mais para frente, mas você sente que está preso. Não é tempo de ficar murmurando, não é tempo de ficar concordando com o diabo, é tempo de cantar, é tempo de adorar, porque na música, no ambiente de adoração, cadeias são quebradas, queridos, cadeias são quebradas. Sabe, a gente às vezes fica concordando com o diabo, coisas se levando na nossa vida, e a gente fica, em vez de falar contrário, declarar a palavra naquilo, a gente fica concordando com ele. Mas não é tempo disso, não. Ei, não olhe para os seus sentimentos, não olhe para as coisas ao redor. Olhe para a palavra, o que a palavra diz. Em momentos assim, coloque um louvor na sua casa. Se você não toca no instrumento, coloque um louvor na sua casa. Coloca alto lá mesmo. Não se importe com os vizinhos, não. Só faz isso antes das 10 da noite. Até as 11? Até as 11. Coloca lá um louvor e comece a gerar um ambiente de adoração. Comece a glorificar a Deus. Pai, eu sei que eu não vejo naturalmente falando uma solução para isso, Pai. Mas eu declaro, Senhor Deus, que toda a cadeia sendo quebrada, Satanás batendo em retirada da minha vida, e você começa a declarar, começa a cantar músicas que te enchem de fé, começa a declarar músicas que trazem à existência o que você quer ver na sua vida, começa a cantar músicas que exaltam o nome do Senhor, não músicas que ficam concordando com o seu sentimento, porque essas músicas não nos tiram do lugar, essas músicas não fazem a gente avançar, elas apenas fazem com que a gente fique no mesmo lugar e cada vez mais, e se afundando. Mas nós temos que começar a cantar a palavra, começar a cantar músicas que fazem nos mover, que às vezes a gente está lá tão triste, tão chateado com algo, e a gente começa a cantar, e de repente quando a gente vê, a gente já está pulando, e já está dançando, e já está sorrindo, e já está dando risada, porque o Espírito faz isso, o Espírito Santo começa a encher aquele lugar, e aquele ambiente de adoração, e a gente não consegue mais ficar parado, e quando a gente vê, a gente já passou tempo, horas ali, adorando ao Senhor, ouvindo o que o Espírito Santo tem para nos dizer, estratégias para sair daquela situação, e quando a gente sai cheio do Espírito, e Satanás olha para você, ele sabe que não pode com a sua vida, ele pode até tentar levantar algo, mas ele sabe que ele vai cair, porque você está cheio do Espírito, você é um crente cheio do Espírito, cantando, salmodiando, orando
orando em línguas, lendo a palavra, você vai se fortalecendo, e Satanás não pode te tocar. Aleluia, aleluia.